Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Jorge Takeda, especialista no tratamento intervencionista da dor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dor do herpes zoster, a neuropatia por herpes zoster. Eu recebo no consultório alguns pacientes com uma dor intensa em queimação, com uma dor que não passa, uma dor que dói 24 horas e atrapalha muito o sono, atrapalha muito o dia a dia. E aí você começa a conversar com esse paciente, fazer algumas perguntas, fazer um exame físico, você percebe que o paciente abriu um quadro de lesões de pele, algumas bolhas, umas lesões bolhosas, aquilo ali ficou muito vermelho, até uma ferida feia, e desde esse momento já doía bastante e já queimava. Então esse paciente ele teve o herpes zoster e infelizmente trouxe a dor, veio acompanhado de uma dor intensa. Esse paciente busca normalmente um dermatologista ou um infectologista. Na grande maioria das vezes, a dor não vem associada, felizmente, porque é uma doença muito comum. Se todo mundo sentisse dores intensas, excruciantes, seria algo muito ruim. Mas trabalhos mostram que até 30% das pessoas que têm um quadro agudo de herpes zoster vão desenvolver uma dor intensa, uma dor de difícil controle. Então o paciente chega, a gente faz ali o exame, faz o diagnóstico e a gente já começa a tratar esse paciente, começa já a arrumar a medicação desse paciente e já propor a ele os procedimentos para acelerar essa melhora. Muitas vezes o paciente já vem usando um antiviral, o paciente já vem com a medicação para dor mais fraca, um analgésico, um anti-inflamatório, esse paciente já vem usando uma pomada, um creme, mas esse paciente não tem o manejo específico para o tratamento de dor. Ele não está usando uma medicação, um neuromodulador, ele não está usando uma medicação que atua muito na dor neuropática. Esse paciente não está conseguindo dormir, você também vai precisar ajustar o sono desse paciente, lançar a mão de alguma medicação que tanto atue na transmissão da dor como na melhora da qualidade de vida no seu sono, e você vai propor a esse paciente os procedimentos minimamente invasivos. A gente usa muito o bloqueio de nervo periférico, uma região que o herpes causa muita dor e desconforto é a região intercostal, atuando em cima dos nervos intercostais, então a gente tem os bloqueios de nervos periféricos intercostais. O paciente muitas vezes aparece na região da mama, abaixo ou cobrindo a mama, na região das costas, na região dorsal, região lombar, às vezes nos glúteos. Então, para cada área que o herpes aparece, a gente pode fazer um bloqueio de nervo periférico, já para aliviar os sintomas desse paciente. E a gente também pode fazer o quê? Passar um catéter peridural e fazer analgesia seriada nesse paciente. Isso acelera a recuperação, isso dá ao paciente horas de conforto para que ele volte à rotina anterior dele e para que ele consiga comer, para que ele consiga tomar um banho, para que ele consiga dormir. E até para ele perceber que ele não está com a pior doença do mundo, que a situação dele é uma situação gravíssima, Porque a dor é tão intensa, o desconforto é tamanho que o paciente acha que está com uma doença assim incurável, com algo que é o fim dos tempos. Eu tenho uma situação muito emblemática aqui nos meus anos de atendimento, que o paciente agendou a consulta para um sábado, meu consultório não abria dia de sábado, o paciente fez questão de ser atendido no sábado ali no meio da manhã, perguntou até se a clínica estava aberta, eu falei que não, eu ia abrir só para atendê-lo. E quando esse paciente chegou na portaria da clínica, eu vi pela janela, eu entendi por que esse paciente agendou essa consulta assim tão fora de um dia de consultório normal, porque o paciente saiu do carro enrolado num lençol. Ele estava com lesões de herpes zoster no tórax e no abdômen, na parte anterior e na parte das costas, na parte posterior. Então ele não conseguia vestir nenhuma roupa, uma camisa, uma calça, uma camisa e uma bermuda. Ele já tinha tentado de todos os jeitos, já tinha passado por mais ou menos uns 5 ou 6 médicos, estava em uso de opioides, já de derivados de morfina, misturado com anti-inflamatório, misturado com analgésico, mas nenhuma medicação específica para dor neuropática e nem medicações com horário determinado. Então era assim, está doendo, vai tomando, várias vezes. E esse é um paciente que está num grau de desconforto tamanho que a indicação é imediata de um procedimento minimamente invasivo, de um bloqueio associado a um catéter. E foi exatamente o que a gente fez já de imediato. A gente pediu a internação desse paciente em caráter de urgência, fez um bloqueio intercostal, fez um bloqueio de nervo periférico e já implantou um catéter e deixou esse catéter para analgesia. Foi feita uma analgesia inicial e depois, no dia seguinte, quase 24 horas depois, foi que a gente precisou fazer a segunda dose. Esse paciente dormiu no hospital lá as primeiras 18 horas. Ele já vinha há semanas sem ter sossego e sem dormir.
Então esse é um caso que ficou muito gravado, emblemático, para quem tem neuropatia por herpes zoster. Uma situação que acontece é dos pacientes acharem que não vai ter cura, que não tem jeito, que não tem quem procurar. Pelo contrário, o especialista em dor, ele vai atuar rapidamente com os bloqueios, com o implante do catéter, para devolver a qualidade de vida o quanto antes, né? É feito em paralelo o tratamento antiviral, né, para sair da fase aguda, daquelas lesões de bolha de pele, etc. E a manutenção, o controle da dor também em paralelo, para deixar nível 0 de dor e esse paciente restabelecer as suas funções normais, cotidianas, o mais rápido possível. Procurando o profissional correto, você vai ter o suporte adequado, o apoio adequado e logo você vai ter a melhora. Dos pacientes que desenvolvem dor por herpes zoster, né, a neuropatia por herpes zoster, os principais sinais e sintomas serão uma dor intensa em queimação, contínua, que não passa nem à noite quando você tenta dormir, uma sensação de dormência na região, né, e além de choques. Então, esses sintomas são assim muito comuns e que causam muito desconforto. Então, a causa de dor por herpes zoster, a neuropatia por herpes zoster, acomete os pacientes que desenvolvem lesões de pele, né, causadas pelo vírus do herpes zoster. Esse vírus ele fica dormente no corpo humano, principalmente no em gânglios do sistema nervoso central, e quando o paciente desenvolve alguma doença sistêmica, alguma infecção, a imunidade cai, seja também algo de cunho psicológico, como uma contrariedade, um susto muito grande, esse vírus ele acorda e passa a atacar uma determinada região do corpo. E ele tem uma grande atração por nervos. Por isso que a gente tem sítios muito comuns, como nervos intercostais, área intercostal, região de mama, região de abdômen inferior. Então ele está muito ligado aos nervos periféricos. E acontece em pessoas que que são portadores desse vírus, que pode passar anos sem ter crise nenhuma, e aí por uma situação de estresse, um acidente, né, ou uma doença, uma infecção de garganta que derrubou o paciente, que deixou o paciente muito mal, há uma queda na defesa, no sistema imunológico, e aí o vírus passa a circular com mais facilidade, causando as lesões do herpes zoster e posteriormente podendo vir também junto com uma dor intensa, uma dor em queimação, uma dor contínua, choques, né, e uma sensação até de dormência dessa área em alguns momentos do dia. Se as lesões de pele do herpes zoster apareceram e já vieram junto com dor, né, você já começou a sentir um desconforto logo nos primeiros dias, procure um especialista o quanto antes, para você já ser tratado para que essa dor não passe de uma dor aguda para uma dor crônica. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o alerta para receber mais vídeos.